nome é Juliana Guerra, eu sou jornalista, moro em São Paulo. Eu sou casada com o Flávio. A gente assiste muita televisão, a gente gosta muito das séries, de algumas séries de TV, então a gente acompanha. Meu nome é Marlene Bertoldo da Silva, sou funcionária pública aposentada, moro com a minha irmã, gosto de passear, eu gosto de fazer crochê, gosto de ler. Em 2008, eu fui diagnosticada com linfoma. Em 2008, eu fui diagnosticada com linfoma. O nosso organismo possui mecanismos de defesa que evitam infecções e doenças. O sistema linfático tem um importante papel no combate a micro-organismos invasores. Ele atua como um exército distribuído em pontos estratégicos para eliminar corpos estranhos. O linfoma é um câncer no sistema linfático, que afeta as células responsáveis pela defesa do nosso corpo. O número de pacientes com linfoma vem crescendo em todo o mundo. No entanto, a expectativa de cura é bastante positiva. O sistema linfático faz parte do nosso sistema circulatório. O sangue sai do coração pelas artérias, vai nutrir todos os tecidos e depois precisa voltar para o coração. A maior parte do sangue que volta pelo sistema venoso. Mas uma parte desse líquido que passa para os tecidos precisa voltar para o coração por um outro tipo de sistema de ductos, que é o sistema linfático. O linfoma é um tipo de câncer do nosso sistema linfático, do nosso sistema de defesas. Tá? Ele se manifesta predominantemente como um aumento de um ou muitos gânglios linfáticos. O sistema linfático, responsável pela defesa do nosso organismo, é composto por órgãos, vasos e tecidos linfáticos e pelos linfonodos. Os vasos linfáticos estão distribuídos por todo o corpo. Eles drenam o excesso de líquido que extravasa dos vasos sanguíneos. Esse líquido é filtrado pelos linfonodos, glândulas ricas em células de defesa. Os linfonodos se acumulam em posições estratégicas, como pescoço, axilas, tórax, abdômen e virilha. Quando os glóbulos brancos dos linfonodos identificam um corpo estranho, como vírus ou bactérias, se multiplicam para combatê-los. Com isto, os aumentam de tamanho, formando inchaços chamados de ínguas. Juliana, eu queria que tu me falasse um pouquinho como é que era a tua rotina, assim, de trabalho, o dia a dia, antes de tu saber que tu tinha o linfoma. Bom, eu sempre trabalhei muito e eu tinha acabado de começar também um curso de pós-graduação, né? Então eu estava nesse ritmo puxado. E como é que foi, assim, que os sintomas da doença apareceram em ti? Em que momento que surgiram esses sintomas? O que eu mais me lembro é de eu estar trabalhando, né, e tá com febre. Então, de manhã, um mal-estar e tudo mais, e pegava o termômetro 39, 38,5. Então, tinha alguma coisa errada e a gente não sabia o que ainda. E quando é que foi que tu percebeu, assim, quando é que foi que tu buscou ajuda? Que tu viu que aquilo ali estava fora do normal, assim? Acho que depois do primeiro mês, com esses sintomas, que eu procurei um médico. Lá para março, abril de 2006, eu estava sozinha, a Helena estava viajando e eu estava sozinha em casa. Eu não sei se eu comi alguma coisa que me fez mal, não sei. Eu sei que me deu uma dor muito forte nessa região abdominal. Eu já não estava comendo muito bem, daí quando eu voltei da praia, eu disse para ele, eu vou para a praia e na volta eu vou fazer um shake-up. Foi quando eu voltei da praia e apareceu o bendito linfoma. A senhora não tinha febre, Não. não tinha suor de noite, não tinha perda de peso? Não. A indisposição física, pouca.
Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Tanto que eu não podia estar parada. Se eu parasse, tinha que estar em movimento. Então eu pegava um tricô, um crochê. Basicamente, existem dois grandes grupos de linfoma. Primeiro é o que nós chamamos dos linfomas de Hodgkin, antigamente chamado de doença de Hodgkin. E depois nós temos os linfomas não Hodgkin. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 30 tipos de linfoma não Hodgkin já descritos. Tá? Então, não é suficiente se vocês ouvirem falar que a pessoa conhecida de vocês tem um linfoma. Isso não é suficiente nem para a gente saber se essa doença é grave, é pouco grave. Pode ser uma coisa bastante simples, que ele tem uma enorme chance de ficar curado nos próximos meses, mas pode ser uma doença mais grave que vai precisar, às vezes, até de um transplante de medula óssea. E pelos sinais e sintomas, nós não temos como distinguir qual é o tipo de linfoma. Então, o que importa a mensagem não é sinais de doença de Hodgkin ou de linfoma não Hodgkin, porque do ponto de vista prático é a mesma coisa. Juliana, como é que foi que começou essa tua coleção de canecas? Começou quando eu morei na Inglaterra, em 94. Eu comecei porque aí lá eu tinha o hábito, adicionei o hábito de tomar chá, né? Então aí eu trouxe umas 15, 20 canecas quando eu voltei para o Brasil. E desde então a coleção foi aumentando. São um pouco mais de 100 canecas aqui. Então, um pouco amontoadas, mas a gente vai cuidando. Tem de tudo, tem de vários lugares. Tem da Hungria, tem de São Francisco, tem da Irlanda, tem de personagens. Tem de todos os tamanhos. Tem de todos os tamanhos. Essa aqui é do casamento real do príncipe William. Agora? Sim, do ano passado. A minha mãe mandou pra mim. E como é que foi, assim, a descoberta? As suspeitas, elas surgiram a partir de que exames, assim? As suspeitas surgiram, eu acho que foi dos exames de sangue, quando estava verificando os linfócitos, alguma coisa assim. E aí, na reta final, as suspeitas do médico eram ou uma doença autoimune ou linfoma. Quando ele falou linfoma, eu já sabia que era um câncer. Em geral, o linfoma não é uma doença de difícil diagnóstico. Ela é baseada no fato de haver um aumento de um gânglio, é feita uma biópsia, pode às vezes ser complicado, porque às vezes o linfoma não é de tão fácil acesso, vamos dizer assim, porque às vezes é fácil, está aqui no pescoço, a gente palpa, o cirurgião vai lá e tira um fragmento, não precisa tirar, não é uma grande cirurgia, nem precisa tirar todo o gânglio, porque a cirurgia não cura, a cirurgia é só para fazer o diagnóstico. Como isso pode atingir qualquer parte do corpo, nós vamos ter que olhar o corpo inteiro, vamos dizer assim. Então a gente, em geral, faz uma tomografia do tórax, da região cervical e do abdômen, e nós vamos olhar, então, as imagens procurando qual é a extensão da doença. Existe um exame novo que está sendo incorporado ao diagnóstico do linfoma chamado PET-CT. O PET-CT eu vou chamar que é uma tomografia turbinada, vamos dizer assim, e que consegue, num só exame, olhar de cima a baixo todo o corpo da pessoa, procurando esses linfonodos, e nos ajuda, ele não é imprescindível, mas ele nos ajuda a entender bem qual é o grau de disseminação desse linfoma, e isso nos ajuda o tamanho do tratamento que nós vamos fazer. Quando eu peguei o exame, que eu vi o diagnóstico, assim, me deu uma fração assim de receio, de medo. Mas daí eu olhei o diagnóstico, eu digo, se veio para mim é comigo mesmo, né? Daí o meu médico, o gastro, que identificou o problema, que diagnosticou através dele, me encaminhou para oncologista. Eu cheguei para a médica e disse, mostrei os exames para ela e perguntei de qual é a gravidade do problema, qual é a minha perspectiva. Daí ela disse assim para mim, 50% é minha, da medicação, e 50% é tua pela alimentação. Eu digo, então matei a cobra. O surgimento de ínguas no corpo é muito comum. É uma forma do organismo acusar um foco infeccioso. Normalmente a região fica quente, dolorida e avermelhada. No entanto, ínguas também surgem em pacientes com linfoma. Só que nesse caso elas não doem. Também não se identifica nenhuma infecção. Felizmente, na maior parte das vezes em que se detecta um gânglio aumentado, trata-se de um quadro infeccioso e não de um câncer.
Os sintomas dos linfomas não são sintomas específicos de linfoma. Aliás, a maior parte desses sintomas são sintomas banais e comuns a várias outras doenças. Como é que se distingue uma coisa da outra? Nos exames de sangue. A gente faz, sempre que vai pensar num diagnóstico de linfoma, nós fazemos o que a gente chama de diagnóstico diferencial, quer dizer, nós vamos distinguir de outras coisas. Isso, antes até de fazer uma biópsia, a gente faz exames de sangue que nos ajudam a dizer, nós podemos procurar, através da sorologia aqui no sangue, se é uma mononucleose, se é uma infecção pelo citomegalovírus, se é outros tipos de infecção, e isso sempre a gente faz, na realidade. O que a gente mais faz aqui, além das plantas, é cuidar dos passarinhos. A gente alimenta os passarinhos da região. Alimenta e dá banho. Alimenta e dá banho. Flávio, eu queria que tu me falasse um pouquinho assim do medo, da angústia que o diagnóstico de linfoma, que é um câncer, na verdade, causaram para ti e para a família de vocês. Quando a palavra câncer aparece, né, é sempre um baque muito grande que você leva. Mas com o passar do tempo, a médica chega e fala, não, 70% de chance de cura, o tratamento é assim, assim, assado, você vai diminuindo a sua atenção, né? Não adianta chegar num canto, ficar chorando, ou ficar tenso, ou tentar achar alguma culpa nessa história. Aconteceu, né? Vamos trabalhar alguma coisa para melhorar isso daí. Não adianta ficar tipo, e agora? O que vai fazer? O que é nosso futuro? Não, segue em frente. E sempre nativa, sempre procurando trabalhar, né? O linfoma pode surgir em qualquer parte do corpo e os sintomas dependem de onde está localizado. Linfoma, sei que tem alguma coisa a ver com câncer, uma inflamação. Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é linfoma. É um tumor na corrente linfática. Eu ouvi falar que o tratamento é bem complicado, mas tem cura. O que seria o linfoma e qual a gravidade dele, né? Quais as consequências do não tratamento dele. Quanto melhor o diagnóstico, quanto mais preciso o diagnóstico do tipo de linfoma, melhor nós sabemos mirar o tipo de medicação que vai ser usado. Então, um grupo de drogas chama-se quimioterapia. A quimioterapia, não em todos os casos, principalmente na doença de Hodgkin, menos nos linfomas não Hodgkin, é associada à radioterapia. O que é a radioterapia? A quimioterapia age no corpo inteiro. É uma droga que é injetada numa veia ou então no catéter e que vai percorrer todo o organismo e tentar limpar todo o organismo da pessoa. Mas a radioterapia é um tratamento focado naquela área onde havia o tumor inicial, porque é onde havia a maior concentração de doença. Então a gente às vezes faz um tratamento extra, vamos dizer assim, que é a radioterapia na área que era afetada pela doença. Teu tratamento consistiu basicamente de quimioterapia ou tu fez radioterapia também? Não, foi só quimioterapia. Foram 16 sessões, procedimento ABVD. Efeitos colaterais? A minha reação foi muito pouca. Eu tive algum enjoo e alguma perda de cabelo. Né? Eu tive mais reação quando eu tinha que, por exemplo, tomar remédio para aumentar o sistema imunológico, para melhorar. A orientação é, a tua imunidade é baixa, então evite lugares públicos, né? Evite aglomerações, evite ficar doente. A quimio eu tinha que fazer de 20 em 21 dias, nunca consegui fazer. Foi protelando. Foi pro ponto que a doutora suspendeu o tratamento e fui para fazer a punção da medula. Daí fiz 2 punções de medula para ver, deu bem. E os exames, a princípio foi de 6 meses, depois passou para 1 ano, né? Eu não tinha por que parar de trabalhar, né? Se eu algum dia eu acordasse um pouco mais debilitada ou um pouco mais cansada, era só ligar pro chefe. Quanto tempo? Tu falou que foram 16 sessões, Sim. né? Quanto tempo isso levou? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Houve época que eu fiz quimioterapia sexta, fui para São Jerônimo fazer seminário, viajava, fazia
ao trabalho, os minicursos. Só não viajava naquele período que a doutora falou, do 7º ao 10º dia, que a imunidade estaria muito baixa. E sempre nativa, sempre procurando trabalhar, né? E foi importante, então, continuar trabalhando? Mas certamente, né? Como eu disse, eu fui... Logo em seguida eu fui fazer curso de italiano, fui pro coral, né? Cantei em coral quase um ano. Foi presente. Ele é amigo, bonito, ele só fica assim quando tá preso, né, pra gente. Ele fica nervoso e quando estão lá no portão. E agora, nesses últimos anos, vem surgindo então e vem se desenvolvendo muito uma nova modalidade de tratamento, que são os anticorpos monoclonais, a imunoterapia. Então, no caso dos linfomas, o que aconteceu? Nos linfomas não Hodgkin, nós identificamos que as células tumorais têm na sua superfície uma proteína, que é um alvo, na verdade, para que eu possa injetar um anticorpo que mire aquele alvo, vamos dizer assim, se grude na superfície da célula tumoral e favoreça que o meu próprio sistema imunológico possa destruir essa célula tumoral. Juliana, quais que eram os teus maiores medos, assim, com relação à doença ou com relação ao tratamento, por exemplo? O maior medo, na verdade, é a fertilidade. E essas orientações vocês receberam? Porque realmente a quimioterapia, ela, assim como acaba com as células ruins, acaba com as células boas e muitas pessoas podem ficar, né, com um problema de infertilidade. Foi uma orientação que vocês tiveram? Foi feito algum procedimento para tentar evitar isso? Como é que foi essa abordagem? Foi. O que acontece é o seguinte, aí trabalhei com oncologista, também falei com a minha médica, com a ginecologista, né, quais eram as opções. E aí a gente optou por suspender a menstruação por aquele período, por aqueles 6 meses. Então, o meu corpo não tinha o que afetar, a quimio não tinha o que afetar dentro do corpo, né? Depois que acabou tudo, que eu parei, tudo voltou ao normal. A quimioterapia é um tratamento, no caso dos linfomas, extremamente importante porque ela traz a cura. Isso é uma coisa muito importante. Mas é verdade que ela tem problemas, tá? Nós temos problemas de várias ordens. Felizmente, a maior parte das drogas usadas para tratar linfoma não causa infertilidade. Então, não existe nenhum risco adicional com o passar dos anos, pelo fato de ter feito quimioterapia no passado. Isso não quer dizer que numa gestação futura isso haja riscos para as crianças. O problema é ter o linfoma durante a gestação. Esse é um problema difícil, essas drogas são perigosas da gestação. Mas isso é uma situação muito esporádica e muito fora do habitual. A maioria dos linfomas é tratada com quimioterapia, radioterapia ou ambas. A quimioterapia é mais eficaz no linfoma do que nos demais tumores sólidos, como câncer de pulmão, de mama e de intestino. Mas quando o tratamento não atinge os resultados esperados, o transplante de medula óssea é um recurso a ser considerado. O percentual de pacientes com linfoma que precisam do transplante de medula óssea é muito pequeno. É a exceção dos casos. São só alguns casos raros de pacientes jovens em que a doença é muito agressiva e já se calcula isso no início, que é menos de 10 a 20% dos casos. E naqueles pacientes também jovens que têm a doença recaída. Ele é indicado naqueles casos em que se programa já, se identifica inicialmente que são muito agressivos, que são raros os casos e principalmente nos pacientes que não respondem ao tratamento. O Brasil ocupa a 3ª posição no mundo em número de doadores voluntários de medula óssea. São aproximadamente 1.400.000 pessoas cadastradas. Para ser doador de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade. Procure o hemocentro mais próximo. Lá será agendada uma entrevista e depois a coleta de uma amostra de sangue. A doação de medula pode salvar muitas vidas. Quem foram as pessoas que mais te apoiaram, assim? Foi a família. Família e os amigos foram... E o pessoal do trabalho também. Teve uma compreensão muito grande. E tinha uma sobrinha minha que era muito engraçada. Ela levava uma sacolinha com coisinhas para mim comer. Porque eu disse para ela que a doutora disse que 50% era medicação e 50% era alimentação. Elas tinham medo que eu não comesse. Elas iam para a clínica com uma bolsa de comida para mim. Como é que surgiu a ideia do blog? Eu sou jornalista, né? Eu tinha que extravasar isso de alguma forma. O principal, na verdade, era atualizar as pessoas que estavam longe
E aos poucos eu fui descobrindo uma rede muito grande de pacientes e de familiares com esse trabalho, com o blog, né? E aí a gente vai se comunicando. Sim, a minha primeira casa que eu me lembro da minha infância era uma casa de madeira pequena. Nós tínhamos cavalo, nós tínhamos vaca de leite, porque até lá nos fundos, até lá naquela Casa Branca era chácara. E meu pai plantava, nós plantávamos isso aí. O que vocês plantavam aqui? A senhora plantava? Ajudava meu pai na roça. Interessante. Então, assim, a gente sempre comeu coisas naturais. A gente foi acostumado a se alimentar com produtos da terra, tirado da terra, entendeu? Nós tinha cenoura, beterraba, rabanete, tomate, laranja, tinha laranja de várias espécies, várias qualidades. Laranja comum, laranja de umbigo, laranja do céu, bergamota, goiaba, tinha tudo, isso aqui era tudo arvoredo. Então, eu cresci com uma alimentação saudável. Quais são os teus planos pro futuro, assim? Você faz um planejamento diferente, você fala, agora eu não vou ficar 15 dias em casa descansando, eu vou aproveitar, né? Então você começa a buscar essas oportunidades. A presença de ínguas no pescoço, virilha e axilas indica a existência de linfoma? Não. Ter gânglios linfáticos, ínguas no pescoço, na axila, na região, especialmente na região inguinal, são coisas muito frequentes e na maior parte das vezes são coisas benignas e normais. Agora, o que traz a preocupação é o aumento desse tamanho, especialmente se for assimétrico. Cresceu só aqui e o resto está tudo como era antes. Vamos ver o que está acontecendo. Ser doador de medula é perigoso? Ser doador não tem nenhum risco importante. Medula óssea e medula espinhal são a mesma coisa? Uma coisa não tem nada que ver com a outra e é um foco de confusão importante. Linfoma e leucemia são a mesma coisa? Linfoma é uma coisa, leucemia é outra coisa. Estão envolvidas com sangue? Estão, mas são diferentes. Acho que é importante salientar que ínguas no pescoço, nas virilhas, qualquer lugar do corpo é muito comum. O difícil é a gente dizer quando que tem que ser investigado mais além. Tá? Isso depende de vários fatores. É importante que a gente tenha alguém de confiança para tranquilizar, né? E para não deixar passar os casos mais importantes. Uma outra questão que eu acho muito importante do linfoma também é que as pessoas que têm algum sintoma, né, relacionado com essa doença, seja eles o aparecimento das ínguas ou mesmo alguns sintomas constitucionais como febre, perda de peso, né, e outros, que elas tenham acesso rápido e fácil ao sistema de saúde. Seja ele o sistema único de saúde, né, ou um convênio, ou um consultório médico particular, mas é importante que essa pessoa consiga acessar um serviço e ser atendida, né, e que seja avaliada de uma forma contínua, assim, pelo profissional de saúde e sempre pelo mesmo profissional de saúde, né. Com relação ao linfoma, é importante que a gente consiga ver a evolução da doença, porque muitas vezes o início, né, da manifestação desse problema é semelhante ao de outras doenças mais comuns. Por que o acesso? Fundamentalmente porque a gente vai identificar os casos de linfoma o mais precocemente possível. E com um bom diagnóstico em tempo, o tratamento vai ser com um prognóstico, com uma chance de cura, embora seja câncer, vai ter uma chance de cura muito boa, relativamente muito boa. Hoje em dia a gente tem uma modalidade de tratamento que é muito mais ampla do que se tinha antigamente, né? Então as pessoas têm um prognóstico muito melhor, né, desse tratamento, apesar de ser um câncer e de isso assustar muito, né? Hoje a gente sabe que essas pessoas conseguem ter uma sobrevida melhor com um tratamento adequado em tempo adequado. Ser saudável para mim é fazer o que se gosta, fazer bem,
trabalhar, mas é também aproveitar a vida da melhor forma. Ser saudável para mim, primeiramente, é gostar de viver. Ter boas amizades, né? Ter prazer de viver. Perdeu algum de nossos programas? Ele pode ser visto na internet. Visite o nosso site.